Boa tarde, meu irmão. Muito bom estar aqui com você e vamos aqui estudar um pouco mais da palavra do Senhor. O tema de hoje é Só vida gera vida. Vamos então abordar um pouco desta polêmica onde as nossas escolas, livros de ciência, têm falado que a vida ela surgiu do nada. Então nós vamos adentrar um pouco neste assunto e perceber que não tem como o mundo ter surgido se não tiver um design inteligente, se não tiver uma mente pensante por trás de toda essa criação. Então a probabilidade do mundo ter surgido por acaso é nula, é zero. E a gente vai notar isso e vamos perceber isso então. Então olha lá, gostaria de primeiro trazer uma pequena ilustração. Imagine uma família onde o jovenzinho, um adolescente, ele está com fome e ele quer jantar, né? Quer comer alguma coisa aí no final da tarde. E a mãe dele vai lá e prepara a tão famosa sopa de letrinhas. Então ela vai lá, faz aquela sopa de letrinhas, deixa no prato e põe em cima da mesa. Quando aquele adolescente chega lá, ele olha para aquela sopa de letrinhas, ele vê uma formação especial. Não sei se dá para você enxergar muito bem na sua tela, mas ele olha lá que está escrito, aquela sopa de letrinhas, formou-se uma frase escrito o seguinte: lave o prato. Olha só, daí ele ficou pensativo. Será que essa frase se formou por acaso? Porque essa combinação de letras formou palavras, lave o prato. E o interessante é que escolheu essa formação por acaso e tal, escolheu justamente o idioma que ele fala. Daí, no caso aqui, o português. Não escreveu uma frase no inglês, não escreveu uma frase no chinês, mas o acaso aí, então, escreveu essa frase, lave o prato. Daí ele começou a pensar, quem é que fez isso? Quem é que realmente colocou essa frase colocando e modelando a sopa de letrinhas, colocando cada letrinha no seu lugar para que formasse esta frase aqui para mim, lave o prato. E muito sugestiva, parece que a frase está querendo dizer que depois que eu comer essa sopa de letrinhas aqui, eu preciso lavar o meu prato e não deixar sujo em cima da mesa e nem em cima da pia. Daí ele começa a pensar, quem será que fez isso? Olha só, gente, será que não foi a mãe do garoto que de uma maneira brincando não fez isso com ele? Ou será que realmente foi o acaso que fez isso? Então, quando a mãe despejou ali com a concha a sopa de letrinhas no prato do rapaz, daquele garoto, será que sem querer querendo se formou essa frase? Então, a gente começa a pensar que é desta mesma maneira que os ateístas, darwinistas, evolucionistas, as pessoas que não acreditam em Deus, acham que o mundo foi formado. O mundo foi formado sem uma mente pensante, sem um ser inteligente por trás de toda essa criação. Foi simplesmente criação do acaso. Simplesmente pura sorte. Foi pura sorte o universo ter surgido e pura sorte o mundo ter surgido com as condições necessárias para que a vida e todo o estilo de vida, toda a complexidade de vida pudesse estar vivendo neste planeta. E aí surge ele também duvidando da existência de um ser inteligente e acreditando que tudo isso veio por acaso. Então, meus irmãos, isso que tem sido ensinado nas escolas. Quando você abre um livro de ciências, é isso que está sendo ensinado para os seus filhos, para os nossos filhos. Isso tem sido passado como ciência absoluta, que o mundo ele surgiu por acaso. Gostaria de passear um pouco com você, para que você tivesse uma pequena ideia, uma pequena noção de como é um pouco dessa teoria que é conhecida como teoria do Big Bang. Então, teoria do Big Bang, a grande explosão, ou também conhecida como a grande expansão, né? Onde o universo de uma maneira rápida se expandiu e todas as coisas começaram então a surgir do nada e começaram então a se formar e ter essa complexidade do universo que nós temos. Então, se você abrir um livro de ciências, ir lá na internet, pesquisar aí quantos anos o universo tem, foi quando que ele surgiu, quando que houve o primeiro estalo para que as coisas começassem a surgir, tanto o espaço, quanto o tempo, quanto a matéria, daí você vai enxergar que o universo ele surgiu há 13,8 bilhões de anos atrás. Daí alguns cientistas já estão sugerindo um período muito mais tardio, porque estão percebendo que a teoria do Big Bang ela não está se casando nem com esse
monte de bilhões de anos aqui. Daí eles estão tentando colocar um pouco mais para trás para as coisas tentarem ali encaixar na ideia deles. Mas o universo, então, na teoria deles, teria surgido há 13,8 bilhões de anos. Tá ok, então depois que o universo se expandiu, ele foi crescendo, então as coisas, as matérias foram surgindo, os gases, né, de alguma maneira, com algum tipo de força gravitacional, começou a ser comprimido, as estrelas começaram a ser formadas, as primeiras galáxias começaram a ser formadas, ninguém explica direito como foi formado, mas pela fé, e é pela fé, eles aceitam toda esta teoria. Lembrando que teoria não é ciência, teoria é uma ideia que colocaram no papel e nunca foi comprovado cientificamente. Só que ela foi tão divulgada, que hoje já é vendida como ciência absoluta, ainda que ninguém nunca comprovou ela cientificamente. Ainda que ela nunca saiu do papel, mas já estão vendendo ela como ciência absoluta. Tá ok, então daí surgiram as rochas, e as rochas começaram a se colidir e formou-se então uma terra incandescente, uma bola de fogo ali, rochas derretidas, que é o planeta Terra que você está habitando agora. Então, não tinha água nessa localidade, e como a água surgiu? E daí, conforme essa bola incandescente começou um pouco se esfriar ainda um pouco mais, daí blocos de gelo, cometas, meteoros, trazendo blocos de gelo, eles foram lançados para a Terra, atraídos por causa da força gravitacional de Júpiter. Olha só, Júpiter maior que a Terra, então uma força gravitacional mais influente. Então Júpiter conseguiu atrair esses blocos de gelo e começou esses blocos de gelo a fazer uma curva certinho lá no planeta Terra e caiu aí no planeta Terra, trazendo a quantidade necessária para que a vida pudesse então existir aqui na Terra. Que mira, né? Que mira Júpiter teve, trazendo aí com a sua força gravitacional ali esses blocos de gelo para a Terra, e foi assim que a água surgiu aqui. É isso que tem sido ensinado, isso é uma das teorias de como a água surgiu aqui na Terra. Mas vamos mais. A teoria do Big Bang fala ainda um pouco mais. Tá ok, então essa bola incandescente recebeu essa água e o mundo começou então a se esfriar. Daí o que aconteceu? Em algum local da Terra, em alguma localidade, se formou uma sopa ácida escaldante, uma mistura ali de elementos que não teria como a vida surgir a partir dali, mas eles acreditam que foi em algum momento aqui debaixo da água, em algum momento aqui do nosso planeta, que as primeiras vidas começaram, a primeira ameba começou a surgir, num ambiente muito hostil, mas surgiu por causa de reações químicas que não são explicadas por eles, tá ok? Então não são explicados por eles, mas com algumas reações químicas, a primeira ameba surge. Então o primeiro foco de vida começa a surgir, ainda que o ambiente seja hostil, ainda que não tinha nenhuma probabilidade da vida surgir, nenhuma molécula, nenhuma célula, mas a primeira ameba então surge a partir de então. E daí evidentemente, ela começa então a se multiplicar, daí a vida marinha, conforme a evolução vai acontecendo, a vida marinha começa então a aparecer. Então, primeiro vem a vida dentro da água, nos nossos mares, nos nossos oceanos. E daí o que aconteceu? Ok, a vida marinha então surgiu, então só existia vida ali, essa ameba, ela foi evoluindo, surgiu então os peixes, grandes seres marinhos, mas um belo dia, um peixe, ele resolve então a sair da água. Daí começa a respirar fora da água. Até então, os peixes eram adaptados apenas debaixo da água, mas agora algum deles começou então a respirar e de vez em quando ele ia para a superfície, para a lâmina da água e voltava, ia para a lâmina da água, voltava, e conforme ele foi indo para a lâmina da água, ele foi se aproximando da terra firme. Então ia lá um pouco lá, voltava, ia um pouquinho ali, não saía da água, mas as suas nadadeiras sentiam a terra firme, daí ele voltava, e aí ele começou então a desenvolver as patas, para que ele pudesse, então, sair da água e viver tanto na água quanto na terra. E foi a partir de então que a vida na terra começou, então, a surgir. É dessa maneira que o Big Bang, a evolução, explica como a vida foi surgindo.
tudo com uma sorte tremenda. Então, é dessa maneira que eles vão explicando. Então, essa vida primordial que resolveu, de alguma maneira, sair da água, essa vida primordial terrestre, ela vai se variando, até chegar, né, nesse monte de variação aí, até chegar no ancestral comum, que a evolução diz, onde esse ancestral, numa linhagem dele saiu os macacos, e na outra linhagem saiu, então, o ser humano. Dessa maneira, você é primo do macaco. Então, note que a teoria da evolução não diz que nós viemos do macaco. A teoria da evolução diz que nós viemos do mesmo ancestral onde os macacos também surgiram. Então, perceba aí uma linha onde vieram se reproduzindo, daí chegou num ponto que o ser humano saiu para um lado e os macacos, então, saíram para o outro lado. Então, note que, na teoria da evolução, o macaco acaba sendo o seu primo. E a sua tataravó foi a ameba que surgiu aqui na Terra, foi se evoluindo, e toda a vida, a complexidade de vida, a variedade de seres que existem hoje, veio dessa ameba primordial que nasceu por experiências e reações químicas que são contra a lei da física e da química, mas surgiu mesmo assim. Mesmo que sendo contra as leis da física ou química, o que acontece? Ela então surgiu essa ameba e a variedade de vida então existe até hoje. Então foi assim que nós chegamos para cá, né? Então essa vida primordial terrestre, como nós falamos, ela vai se variando até chegarmos no ancestral comum. Outra coisa também que a evolução ela diz é que a galinha ela veio do dinossauro. Então você sabe disso? Então os dinossauros eles deram a vida, né, vamos dizer dessa maneira, para as aves. Isso é teoria da evolução. Então, talvez você já viu essa imagem que está sendo projetada aí na sua tela. Então, se você abrir livros de ciência, se você ir para a internet, pesquisar como que é a teoria do Big Bang, eles vão explicar trazendo essa imagem. Então, essa bola brilhante que parece um sol aí, seria então o início do universo, há 13,8 bilhões de anos atrás. Alguma coisa que ninguém explica deu um start onde uma pequena partícula primordial tinha toda a potencialidade da existência do universo. E nessa pequena partícula primordial, menor do que o átomo, se explodiu ou se expandiu de tal maneira que as coisas foram sendo criadas. Daí surgiu o tempo, surgiu o espaço, surgiu a matéria, e a partir de bilhões e bilhões, milhares e milhares de anos, todas as coisas são possíveis para acontecer, né? Então eles precisam de um tempo muito grande para poder trazer à existência aquilo que não pode ser explicado. Então eles vão dizer que as primeiras formas, né, de estrelas, gases, reações químicas começaram a acontecer, as primeiras galáxias então começaram a surgir e de uma sorte muito sortuda, a Terra surgiu no ponto certo, com todo o ajuste fino programado para a Terra, para que a vida pudesse acontecer. Meus irmãos, o ajuste da Terra é tão fino, tão fino, tão fino, que se a Terra estivesse um pouco mais perto do Sol, não existiria vida na Terra. Se ela estivesse mais afastada, não existiria vida na Terra. Se a Terra não girasse, não existiria vida na Terra. Se aqueles blocos de gelo, de uma maneira miraculosa e de uma mira muito grande de Júpiter trazendo para a Terra a água, a vida não existiria. A gente percebe como que o Big Bang ele exige de fé para que você acredite nele, porque não tem comprovação científica, é pura fé. Por isso que muitas vezes o ateu ele se gaba falando que ele se baseia simplesmente na ciência. Não é na ciência, ele se baseia na fé. Então, ele acredita que Deus não existe, ele acredita que as coisas foram formadas dessa maneira, através do Big Bang, através de bilhões e bilhões de anos, e através de todas essas formações de galáxias, a primeira ameba aqui na Terra. Então, é dessa maneira que ele acredita. Então, o que a gente percebe? Ele tem que ter muita fé para acreditar nisso. Olha só, daí teve um cientista chamado Miller, e ele tentou comprovar que é possível sim, já que existia muita crítica de como a vida surgiu aqui na Terra, muita crítica a respeito de que era impossível uma ameba surgir num ambiente tão hostil contra as leis da física e contra as leis da química. Daí ele falou, não, eu vou provar que o Big Bang está certo. Então ele montou lá no seu laboratório
um esquema e juntou ali naqueles tubos de ensaios de vidro, colocando água, colocou ali um fogo para dar ali o calor, para evaporar aquela água, colocou alguns elementos gasosos dentro ali, e depois daqueles elementos gasosos, ele também colocou eletrodos para que ele pudesse criar raios, porque na teoria, então naquela sopa escaldante, também o que aconteceu foram raios caindo do céu na terra e pum, a vida surgiu de uma maneira milagrosa. Então ele fez isso. E o que ele conseguiu formar com aquilo? Ele conseguiu formar aminoácidos. Ele tentou formar o DNA, o código genético da vida. Ele tentou formar vida, mas ele não conseguiu. Ele percebeu que o máximo que ele conseguiu chegar foi criar aminoácidos. Olha só, ele tentou e depois foi vendido essa experiência como conseguimos comprovar que foi possível a primeira ameba ter surgido, então há muito tempo atrás aqui na Terra, e a vida que nós conhecemos hoje veio de uma primeira ameba, ainda que o ambiente seja hostil, ainda que seja contra as leis da física e contra as leis da química. Daí eles começaram a vender isso como ciência. Só que ele não percebeu uma coisa. Com esse experimento e com essa experiência que ele fez, ele acabou provando que o mundo todo e todo o universo veio de uma mente inteligente. Por quê? Ele teve que pensar, ele que teve que elaborar todo esse esquema, todo esse experimento. Foi ele quem escolheu quais elementos ele colocaria dentro desses tubos de ensaio. Foi ele quem pegou a água, colocou ali dentro. Foi ele quem acendeu a tocha para que a água pudesse também entrar num estado gasoso. Foi ele quem colocou eletrodos ali e apertou o botãozinho para que raios começassem a acontecer, fazendo uma reação química com os gases existentes ali. Daí ele, consegui criar aminoácido. Então, eu provei que o mundo veio de uma mente não inteligente. Só que olha só, a mente inteligente dele, fez aquela experiência. O que ele provou? Que para o mundo existir, para o universo existir, tem que ter uma mente inteligente por trás de tudo isso. A criação só surgiu porque Deus, uma mente inteligente, elaborou, planejou e colocou esse planejamento em ação, trazendo o universo à existência. O acaso não fez isso, a probabilidade é nula, realmente, do universo ter surgido e nós, nessa vida complexa, estarmos aqui. Olha só, meu irmão, talvez você já viu esta imagem aqui. Essa imagem que está aparecendo na sua tela. Então, isso aqui é uma montanha onde, evidentemente, um artista, ele com a sua equipe, ele esculpiu, e aqui nós temos algumas figuras aí de presidentes dos Estados Unidos. Então, o que eles vão dizer? Você pode perceber que essa montanha aqui não veio do acaso, não foi um processo demorado de muito e muito tempo, de bilhões e bilhões de anos, onde raios caíram aqui, onde os ventos começaram a soprar e, sem querer querendo, surgiu esses rostos, e rostos parecidos com pessoas que presidiram os Estados Unidos. Evidentemente, quando nós olhamos para isso, a gente já enxerga. Isso foi feito por uma mente inteligente. Alguém fez isso. Só que o que eles vão dizer? Não, mas num período de milhões e milhões, bilhares e bilhares de anos, tudo pode acontecer. Então, eles jogam isso para a criação do universo. Eles jogam isso para a criação da vida humana aqui na Terra. Dentro de bilhões e bilhões e milhares de anos, todas as coisas podem ser possíveis. Só dá tempo. Dê tempo ao tempo que as coisas podem, então, acontecer. Mas não, meu irmão. Nós sabemos que para a vida surgir de uma maneira complexa, tem que ter uma mente inteligente por trás. Para alguém, para essa montanha ter surgido com essas figuras, tem que ter uma mente inteligente por trás. É o que a gente começa a perceber. Tá, ok. Uma pergunta. Como então saber se a vida surgiu do Big Bang ou por Deus, se ninguém estava lá vendo? Daí nós vamos então adentrar a defesa para o criacionismo, que nós acreditamos que Deus fez todas as coisas.
a gente precisa ir atrás das evidências. E nós estamos abarrotados de evidências que mostram que a vida só surge através da vida. Tem que ter uma vida antecipadamente para que outra vida surja. Então tem que ter uma mente inteligente por trás para que o universo pudesse vir a sua existência e para que a vida aqui na Terra, com toda a sua complexidade, também pudesse existir. Então a gente vai atrás das evidências. Daí teve um cientista chamado Louis Pasteur. O que ele fez? Ele provou que a vida não pode surgir do nada. Porque no período dele, e muito tempo, as pessoas achavam que a vida era espontânea. Ela poderia surgir do nada. De uma rocha parada ali há muito tempo, poderia sair dali um rato. De um amontoado de roupas e trapos jogado num canto, poderia sair dali ratos também. E de fato saíam ratos. Mas as pessoas achavam que aqueles ratos surgiram de algum processo químico que aquelas roupas ali jogadas, as traças, começou então a produzir ratos de alguma maneira, né? Então eles achavam que a vida poderia surgir de uma maneira assim espontânea, sem ter uma vida pré-existente anterior. Então o que Louis Pasteur ele fez então? Então ele era um químico, ele era um físico, ele pegou então dois tubos de ensaios. Colocou ali um líquido dentro de cada tubo, ferveu esse líquido para esterilizar esse líquido, matar já todo tipo de vida pré-existente nele e deixou os dois líquidos ali. O que ele percebeu? Que nenhuma vida surgiu enquanto os dois líquidos estavam fechados. Daí ele pegou um dos vidros e ele quebrou o gargalo, fazendo com que o líquido tivesse contato com a nossa atmosfera. E com o passar do tempo se percebeu que cresceu micróbios dentro daquele vidro que foi quebrado dentro daquele líquido. O que se percebeu? Que quando o líquido ele teve contato com a vida microbiana existente no nosso ar, então ali aquele líquido foi então poluído e começou-se então a surgir ali vida dentro daquele líquido. O que ele provou? Que enquanto o vidro estava fechado e não tinha contato com os micróbios existentes na atmosfera, no ar, a vida não surgia. Mas a partir do momento que o líquido teve contato com essa vida existente, a vida então começou a surgir pequeno, bio-vida. Então, uma vida pequena começou, então, a surgir dentro daquele líquido. Então, ficou muito claro e ele detonou a ideia de que a vida poderia ser espontânea, surgir do nada, surgir de uma matéria inanimada e sem vida. A vida só podia surgir através da vida. Isso ficou muito claro. E uma outra experiência também. Francesco Redi, ele fez uma experiência muito parecida. As pessoas que deixavam as carnes expostas no sol, ou uma carne que se estragava e deixava ali de canto, eles começaram a perceber que surgiam larvas daquela carne. O que as pessoas acreditavam? Que de que qualquer matéria, larvas, vida, um pequeno sinapse de vida poderia então surgir, ainda que a matéria estivesse morta, de apenas de um pedaço de matéria. E daí então, Francesco Redi, ele então comprovou que a vida só podia surgir da vida. Ele pegou um pedaço de carne e deixou dentro de um frasco aberto. E ele pegou um outro pedaço de carne, colocou dentro do frasco e vedou esse frasco. O que se percebeu? Que no vidro aberto, larvas começaram a surgir. Daí foi quando eles foram notar como que essas larvas surgiam. É porque antes moscas iam lá e depositavam os seus ovos e elas voavam, evidentemente. E daí as larvas começavam a surgir e comer aquele pedaço de carne. Só que as larvas não surgiram no pedaço de carne onde estava vedado. Então as moscas foram percebidas que elas iam ali e ficavam em volta do vidro, mas não tinham acesso à carne. E pelo fato de não ter acesso à carne, não surgiam larvas ali. Foi mais uma experiência comprovando que a vida ela não poderia surgir de uma maneira espontânea, através de uma matéria morta, uma matéria sem vida. Então, o que se chegou à conclusão? A vida só surge atrás da vida. As larvas só surgiram porque moscas que tinham vida plantaram aquelas larvas ali, os seus ovos depositaram ali naquela carne e as larvas então nasceram. Meus irmãos, nós temos muitas e muitas e muitas outras evidências científicas que comprovam a exatidão das Escrituras, mostrando que a Bíblia sempre esteve certa quando ela disse que Deus ele criou todas as coisas e que a vida só surge através da vida. Então, para quebrar a teoria da evolução,
apareceu uma mulher chamada Rebecca Kahn, isso foi recente, 1987, e ela começou a fazer o seguinte, ela começou a analisar o DNA mitocondrial. O que é o DNA mitocondrial? É um DNA que nós herdamos somente da nossa mãe. Então, as nossas células, né, tem lá a membrana plasmática, né, que traz a proteção para a nossa célula. Dentro da nossa célula existe um núcleo, dentro desse núcleo existe um DNA. Só que fora desse núcleo existe ali a mitocôndria, que seria uma fábrica de açúcar que produzia energia para a funcionalidade da nossa célula. E dentro dessa pequena mitocôndria, que fica fora do núcleo da nossa célula, existe um código genético, que também é o DNA, com uma pequena diferença na sua formação com o DNA que também existe no núcleo da célula. E esse DNA é percebido que ele tem um código genético, onde ele tem as suas ligações. Então, quando você abre seus livros aí de biologia e você vai estudar qual que é a codificação genética do DNA, você vai perceber algumas palavras ali como guanina, citosina, adenina, timina, e eles fazem essa ligação genética. Ok, então esse DNA mitocondrial a gente só recebe da mãe. Todo mundo tem essa informação genética, só que o homem é portador, mas ele não é o transmissor para a sua prole, evidentemente, desse DNA mitocondrial. Então, a gente só recebe da nossa mãe. Então, eu tenho a minha informação genética no DNA mitocondrial, mas eu recebi isso da minha mãe e não do meu pai. Beleza? Então, todos nós temos esse DNA mitocondrial, mas recebemos de nossa mãe. Então, o que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu fazer o sequenciamento para trás, para tentar enxergar, então, onde é que o ser humano ele veio, já que esse DNA é recebido somente pela mãe. Então, ela pegou 147 pessoas de diversas localidades e foi fazer esse sequenciamento. E ela descobriu o seguinte com esta experiência, que a vida humana, ela surgiu de uma mesma mulher que viveu aqui na Terra há 6.000 anos atrás. Então ela foi fazendo esse sequenciamento e começou a funilar esse sequenciamento e ela percebeu, a vida humana veio de uma única mulher. E aí nós temos aí na Bíblia alguém chamado de Eva, que é a mãe de todos os seres viventes. Note como a ciência, ela também comprova a exatidão das Escrituras. O mesmo sequenciamento também foi feito para achar o Adão, né, o primeiro Adão, o que é chamado de cromossomo Y. Então nós também temos essa informação no nosso corpo, o cromossomo Y, que nós recebemos aí do nosso pai. Foi feito o sequenciamento e a mesma conclusão se chegou nesta análise, que todos nós viemos de um mesmo homem que viveu aqui na Terra também, aproximadamente há 6.000 anos atrás. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala de Adão e fala de Eva, os pais da humanidade. Será que isso foi um tiro no escuro, onde a Bíblia, que não foi produzida por Deus, ela acertou e a comprovação científica bateu certinho com o que a Bíblia diz? O que a gente começa a perceber? Que a palavra de Deus, ela é exata. Meus irmãos, eu gostaria de terminar essa live apenas com um versículo. Note que nós notamos aqui que a vida só surge através da vida. Tem que ter uma mente inteligente atrás dessa criação, porque vida gera vida. Aquilo que não é vida não pode gerar a vida. E a palavra de Deus, ela diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra.